Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo ao vivo. E hoje nós temos a participação especial do pastor Odílio Rebouças. Muito obrigada por estar aqui conosco. E o pastor Odílio, ele é pastor titular desde os 19 anos de idade. E a primeira igreja que ele foi, pastor titular, foi em Demócrito Rocha, que foi na cidade de Fortaleza. A segunda igreja, que ele pastoreou, foi em Cascavel, no estado do Ceará. A terceira igreja foi a quinta igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Curitiba, a qual nós já pastoreamos também, alguns anos atrás. A quarta igreja que o pastor Odílio, ele pastoreou, foi a primeira igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Maranguape. Para quem não sabe, é a terra do Chico Anísio. Tá? A quinta igreja que ele pastoreou foi a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, em Maranguape. A sexta foi no Jardim Guanabara, em Fortaleza. E agora, atualmente, ele está pastoreando a igreja do Evangelho Quadrangular, Guatupê 2, que fica na cidade de São José dos Pinhais, que é uma bênção, um povo ali abençoado. Nós já fomos lá algumas vezes, fomos muito bem recepcionados, então é um povo alegre. Então que Deus abençoe a Ieque Guanabara, Guatupê 2, em nome de Jesus. E o pastor Odílio, ele não só tem um currículo aí extenso na área na parte ministerial, mas ele tem também um currículo extenso ali. Ele é teólogo, professor de teologia, cursou teologia e cursou direito também. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teologia e direito da família, que são as áreas que o pastor Odílio ele tem trabalhado, tanto na igreja quanto no secular. Então, seja bem-vindo, pastor. Nós somos gratos e estamos muito felizes, Amém. Por estar muito aqui. Obrigado. Pastor Odílio, na verdade, ele pegou a gente no colo, Conhece desde bebezinho. peguei, verdade. Desde bebezinho, tá junto ali com a gente. Ele é um amigão, nosso de ministério, de vida, Como o tempo O passa, tempo passa, Ele pegou o Silas ali no colo, viu o Silas crescer, então a gente fica muito feliz, porque nós temos amigos aí de longa data, pastor Odílio? Certeza. Glória a Deus. E Amém. assim, como nós vamos entrar um pouquinho em teologia e no direito da família, nós vamos agora falar um pouquinho sobre teologia, hoje em dia nós vemos vários comentários, vários especialistas, vários teólogos falarem um pouco disso, mas hoje nós vamos falar também sobre essa questão de teologia. O que vem a ser teologia? Então eu faço essa pergunta para o pastor Odílio. Pastor, o que é teologia? Qual é o objetivo da teologia na sociedade? Amém. Geralmente, existe definições para teologia. Primeiro seria uma definição, dizer assim, teologia é o estudo de Deus. E isso é uma resposta que se dá comumente, naturalmente. As pessoas até do povo respondem isso, Aí você fala Theos, Deus, logia, estudo. Então, o estudo de Deus. Em uma maneira mais assim, resumida, é isso. Mas quando você vai dar uma definição de teologia mais forte, mais profunda, você vai dizer, teologia é o estudo de Deus e das suas relações com o homem que ele criou e com o universo, entendeu? É o discurso, a razão, o raciocínio, o pensamento, a dissertação acerca de Deus. Então, se você olhar para a teologia por esse caminho, você vai ver que ela é bem mais ampla do que apenas dizer o estudo de Deus. Até porque teologia é uma ciência, e toda ciência, para quem conhece ciência, ela tem um objeto de estudo.
Então, qual seria o objeto de estudo da teologia? Então, alguém poderia dizer que o objeto de estudo da teologia seria Deus. Mas Deus não pode ser prescrutado. Deus não pode ser estudado. Deus, ele não pode ser objeto de estudo. Então, como a teologia seria ciência, se Deus não é um objeto de estudo? O objeto de estudo da teologia é a revelação. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é o objeto de estudo da teologia. Portanto, teologia é ciência, certo? Então, a base do estudo da teologia é a revelação. Por isso, nós só vamos conhecer Deus até o ponto em que ele se revela a nós. Por exemplo, nós nunca vamos saber a origem dele. A Bíblia não trata em dizer de onde surge Deus, como ele nasce. Por quê? Porque isso não é revelado aos homens. E se isso não é revelado, e a base da teologia é a revelação, jamais nós vamos saber aquilo que ele não se revelou. É como Paulo disse, encerrando essa explicação agora, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. E assim, ó, pastor, muito se fala, né, acerca da veracidade dos escritos sagrados. Então, aí, como a teologia comprova a veracidade da Bíblia Sagrada? Pronto. Boa pergunta. A sua pergunta muito, muito bacana, muito pertinente a sua pergunta. Durante muito tempo, a Bíblia foi posta em xeque. Então as pessoas começaram a dizer, não, eu não acredito que a Bíblia é o livro sagrado. Eu não acredito que as Sagradas Escrituras vieram de tantos anos, passaram pelas mãos de tantos homens e por tantos perigos de ela ser modificada, dela ser, como é que se diz, passar por uma, ser fraudada, ela ser desmistificada, falsificada, né? Mudada de uma forma ou de outra. Existem até pessoas que acreditam nisso. Entretanto, a veracidade da Bíblia, ela se torna real por conta de da própria ciência, mas não da ciência teológica em si, mas a arqueologia, ela prova a veracidade da Bíblia, como por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram, em 1949, foram, portanto, não muito tempo, 1949, né, ainda é um tempo bem bacana. Pastores beduínos pastoreavam os rebanhos de cabra numa região lá em Israel chamada Tibete-Curã. Tibete-Curã era uma região montanhosa na cabeceira da passagem de águas do Mar Morto. Então ali na região de Tibete-Curã, eles estavam pastoreando, houve a baixa do rio, não tinha água, né? Eles estavam ali pastoreando as ovelhas e uma ovelha se perdeu do rebanho. Então os pastores começaram a procurar a ovelha e eles pegavam pedrinhas e jogavam em uma região cheia de montanhas. Alguém pode pesquisar isso na internet, você vai achar facilmente. Então eles jogavam as pedrinhas para ver se a cabra perdida, né, ela berrava, ela fazia alguma para poder encontrá-la. E eles jogaram uma pedrinha numa caverna que tilintou. Então, no tilintar bateu, ela encontrou um vaso, né? E tilintou. Então, eles acharam que era um tesouro. E realmente era, mas não era um tesouro em moedas de ouro, não era um tesouro, era um tesouro histórico, um tesouro arqueológico histórico. E ali, jogando as pedrinhas, eles viram o tilintar, se interessaram, subiram, e lá existiam vários potes com vários
rolos com vários pergaminhos. E ali eles manusearam, tiraram alguns de dentro do, né? E não é só pergaminho. Pegaram uns 2 pergaminhos, eu não sei, acho mais ou menos 2, e levaram até o comércio. E lá eles venderam 2 pergaminhos. Então o pergaminho caiu nas mãos de pessoas que entendiam que aquilo era pergaminhos do Velho Testamento, a Bíblia Sagrada. Então, procuraram eles. Onde vocês acharam? Eles indicaram, e ali estava o maior tesouro arqueológico de comprovação da veracidade dos escritos sagrados. Então foi descoberta na região de Tibete-Purã, na ribanceira ali do Mar Morto, né, pertinho, próximo ao Mar Morto, foi descoberto o maior achado arqueológico, com vários livros do Velho Testamento, vários livros apócrifos, vários livros históricos, documentos. Você pode pesquisar, você de casa, e encontrar. 1949 foi feito o achado. E durante toda a década de 1950, eles foram descobrindo mais ainda apanhados. Aquilo ali foi o deflagrar. Os pastores beduínos deflagraram um achado rico e poderoso arqueológico. Ali estava o livro de Isaías completo, ali estava o livro de vários livros bíblicos. E daí, esses livros eles foram comparados com a Bíblia, que está na mão das igrejas, que está com as pessoas aí andando. E ele, na comparação dos escritos antigos que vieram, que a comunidade dos essênios protegeu e guardou, né? Foi descoberto que a mesma Bíblia que nós temos em nossas mãos é a mesma Bíblia dos antigos, porque os escritos antigos foram achados, trazendo assim para nós uma veracidade das Sagradas Escrituras. Nós tivemos também um apanhado arqueológico histórico da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi descoberta por Napoleão Bonaparte. Ali também foi feito, estavam escritos em 2 dialetos, em 2 dialetos vinham escrito um dialeto em cima, outro dialeto. E Juan François, um cara da França, decifrou que um dos escritos era em língua grega, o grego koiné, o grego das Sagradas Escrituras, o grego que é o grego de popular, o grego de comum a todos, a língua comum a todos. E ali foi descoberto também vários escritos que estavam na Pedra de Roseta, que foi também, davam veracidade ao que está escrito na Bíblia Sagrada, trazendo assim uma veracidade totalmente e poderosa. Em Israel, eles também acharam ruínas das muralhas de Jericó. Eles acharam lâmpadas, acharam restos das carruagens dos cavaleiros de Faraó, que estavam lá no local da travessia do Mar Vermelho. Então, tudo isso, se você for na internet, você vai encontrar os restos das carruagens dos cavaleiros de Faraó submersos na parte do Golfo de Suez, que foi o local onde eles atravessaram, e deu veracidade. Então, a Bíblia é um livro que ela é milenar, ela é muito, muito mais que milenar. E ela, até hoje, ninguém comprovou nenhuma mentira nela. Ela sempre as pessoas hoje trabalham dia e noite tentando arruinar e desmentir as Escrituras, mas não conseguem. As Escrituras se mantêm vivas, poderosas e eficazes até hoje. Graças a Deus, né? E assim, eu vou fazer mais uma pergunta sobre isso, só que nós vamos pegar um pouquinho na parte de religião. Muitas pessoas têm um pouco, né, das dúvidas, ou às vezes um pouco ali confunde, né, talvez religião com teologia, e acaba virando um pouco polêmica, né, muitas vezes pelo fato da pessoa às vezes não pesquisar ou não saber bem, e acaba gerando conflitos. Então eu faço essa pergunta: qual a diferença
entre a teologia e a religião? Assim, numa linguagem um pouco mais técnica do teólogo, e nós vemos assim as duas vertentes dizendo ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é a doutrina escrita, né? E a ortopraxia, a prática dessas doutrinas. Religião, para mim, as pessoas falam assim demais, assim, em todo canto onde elas passam, onde elas andam, sobre religião, como aí falam termo latim, que vai religare e tudo, aí acha bonito, porque traz uma palavra em outra língua, né, e acha que já explicou tudo. Mas, deixando as línguas de lado, né, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, existe a religiosidade e existe a religião. Quando eu estudei sobre isso, eu pensava que religiosidade era algo negativo. Mas religiosidade é um sentimento. É o sentimento que foi nos dado aos seres humanos, por Deus. Aquele sentimento de você ter um Deus. Você sabe que se você está lá na floresta, você está lá na floresta, o índio, você é um índio. Você sente vontade de adorar alguém. Talvez você não conheça a Escritura, você não conhece Bíblia, você não conhece nada, você não tem uma regra, você não tem um sacerdote, porque você é um índio. Você está em estado de natureza. E ali, como índio, no estado completamente sem escola, sem orientação, o índio vê o nascer do sol. O sol que ele admira, que ele gosta, aquela estrela gigante, quente, que traz luz, que traz calor. Então ele diz, esse é Deus. Então, por causa do sentimento da religião, a religiosidade, o sentimento, a vontade de adorar, ela está presente no homem. Então, isso porque Deus plantou. O homem tem necessidade de Deus. Até o ateu grita por Deus quando o avião vai cair. Entendeu? Porque não tem para onde ele fugir do que Deus plantou nele. Então vamos lá. O sentimento, o índio, quando ele se banha nas águas gostosas e doces de um rio, ele diz, glória a Deus, esse é meu Deus. Então pessoas adoram o rio, porque índios adoram rio, índios adoram o sol, índios adoram pedras, índios adoram flores. Mas por quê? Porque eles têm um sentimento, eles têm um elo, uma vontade de adorar e de reconhecer a existência do sagrado. Ok? Nós, o índio é humano também, mas eu estou dizendo, nós civilizados, temos também esta vontade. Nós não aguentamos ficar em casa, nós queremos Deus, nós procuramos a igreja, nós queremos aprender de Deus, nós queremos que alguém nos fale de Deus, isso é religiosidade. A religião é vista como um conjunto de práticas e regras que nos fazem viver a nossa religiosidade. Quando a religião é fria, quando as práticas religiosas se tornam obrigação, eu vou no culto porque eu tenho que ir, se eu não for, minha mãe vai falar, se eu não for, o pastor vai reclamar, alguém vai dizer que eu estou desviado, eu não quero levar esse título. Então, eu vou na igreja porque tenho que ir, né? Afinal de contas, eu não sou nenhum um animal para não ter religião. Então, quando a religião é praticada de uma maneira fria e por uma obrigação, esta religião se torna negativa. O sentimento de buscar a Deus e de viver a religião, ele tem que ser vivido com intensidade, com amor. Ele tem que ser vivido de boa vontade, não arrastado, manipulado. Não, você não pode servir a Deus de forma que você o procure ou que você o sirva assim, digamos, obrigado. Ou você entende isso?
eu vou na igreja porque eu tenho que ir, eu sou dizimista porque se eu não for, Deus vai me castigar, Ele vai me matar, eu vou perder tudo e tal. Então você não pode ter, quando Martinho Lutero, o reformador protestante de 1517, ele concebia, passaram para Lutero um Deus carrasco. Então Lutero via em Deus um carrasco que estava prestes e prontos a todos os momentos a açoitá-lo. E ele praticava autoflagelo, que era os açoites no corpo dele, porque ele se sentia um miserável pecador, e ele sentia que não merecia nada de Deus. Então Lutero se autoflagelava. Aí o que é que acontece, pastora Natália? Acontece o seguinte, que aquele Lutero, através da Escritura Sagrada, ele conheceu um Deus que não é carrasco, que não mata, que não pune, um Deus de amor. Então Lutero começou a entregar o coração dele a um Deus de amor, a um Deus que Lutero começou a servir, não por medo do carrasco, não por medo dos açoites, não por medo do que podiam lhe fazer, daquele Deus que podia lhe judiar, mas ele começou a servi-lo por amor, porque ele encontrou naquele Deus da Bíblia um Deus que ama e não um Deus que açoita. Não é o Deus das maldições atual, não é o Deus que de tudo na igreja você está maldito, você é amaldiçoado. Ah, amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. A igreja não existe para amaldiçoar. A igreja, por isso as pessoas se afastam de Deus. Por isso que as pessoas trocam, não entendem o que é religião. Porque a religião passada não parece com a religião da Bíblia. A religião da Bíblia é uma religião que não apedreja. Jesus não apedrejou a mulher impura. Por que a igreja apedreja? Eu estou sendo entrevistado, mas deixo meus questionamentos. Por que a igreja atual apedreja os pecadores e Jesus acolheu a pecadora? Por que a igreja atual apedreja os que roubam e Jesus levou salvação para a casa de Zaqueu? Por que os pobres não podem se aproximar dos templos suntuosos e o Bartimeu que mendigava pôde gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim? A religião abraça os Bartimeus da atualidade, a religião abraça os pobres da atualidade, os pecadores, as prostitutas, as pessoas que foram dessocializadas, desprezadas. Então, me perdoa falar muito, mas a nossa religião atual deve pregar amor e não chicote. Isso aí é muito sério, né? Principalmente para a pessoa cristã. Tanto na palavra de Deus diz, né, que ele não faz acepção de pessoas. Então por que nós fazemos acepção? Que nem aí o pastor Odílio falou, né? Por que nós criticamos? Por que nós jogamos a primeira pedra? Você vê que Jesus, né, quando estava lá na prostituta, ele fez aí um desenho lá no chão e ele falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, quem somos nós, né, homens e mulheres, quem somos nós para tirar a primeira pedra, apontar o dedo e julgar? Então, isso é muito sério. Então, que nós venhamos refletir de hoje em diante sobre isso. A compreender mais a palavra de Deus e a procurar praticar a palavra de Deus como Jesus nos ensinou. E não como nós achamos que temos que fazer. Não é? Eu espero ter respondido a pergunta dentro do raciocínio que você me queria. Mas se eu não tiver sido preciso, eu peço perdão. Eu achei a resposta excelente, pastor. Eu acho que abrangeu muito um pouco aí. Eu acho que se tinha pessoas com dúvida em relação a essa separação, né, da religiosidade e da religião, para mim abriu bastante a fronteira da mente aqui. Então eu espero que você também tenha entendido aí um pouquinho também. E pesquise, né? Sempre procure pesquisar, né, pastor? É bom estar sempre lendo, pesquisando, atualizando também. Isso ajuda muito. E pegando esse gancho aí de religião e teologia e tudo mais, então aí vem mais uma pergunta para o pastor sobre isso.
A igreja precisa de teologia? Eu acredito que a igreja não tem como existir sem a teologia, porque a teologia, a Bíblia, ela é a maior, é a mola propulsora da teologia. Sem Bíblia, sem revelação, não há teologia, porque o objeto de estudo da teologia, como eu falei no começo, é a Bíblia. E a Bíblia é o livro regra, fé e de prática da igreja. A Bíblia é o livro de regra, de fé e de prática da igreja. Sem a Bíblia, não tem a igreja. A base da igreja são as Sagradas Escrituras. Se alguma igreja existe sem escritura, ela não é igreja, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. E a igreja não precisa de outra coisa, a não ser da Bíblia. A teologia, muitas pessoas pensam que a teologia desfaz da Bíblia, que a teologia desfaz. Não, a teologia, quanto mais se aprofunda na teologia, mais você crê na Bíblia Sagrada. Porque a teologia nada mais faz do que dar força à Bíblia. Então eu acredito, respondendo sua pergunta, que a igreja ela é totalmente dependente da boa teologia, da teologia sadia. Porque existem vertentes de teologia, existem em cada, porque a teologia ela dá liberdade de pensar, mas não de manipular. Os teólogos cristãos, eles não manipulam a Escritura. Eles estudam e defendem a Escritura. Mas existem teólogos que não são muito lá confiáveis, vamos dizer assim. Então, eles vão manipular e acabar por estragar a boa teologia. Mas da boa teologia a igreja precisa sim. Aí nisso é que nós vemos, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Naquilo que nós vemos, naquilo que nós pesquisamos por causa disso também, né? E pode confundir também ali a pessoa nesse quesito, né, pastor? Principalmente em relação à igreja aí no caso. Exatamente. Eu acho assim que depende do que crê aquela pessoa. Por exemplo, nós cremos em livre-arbítrio, né? Mas há quem creia em predestinação. Se uma pessoa de uma igreja que crê em livre-arbítrio e defende o livre-arbítrio, lê escritos sem preparo sobre pessoas que defendem predestinação, daqui a pouco ela vai estar fazendo confusão dentro da igreja, defendendo a predestinação numa igreja que crê em livre-arbítrio. Nós quadrangulares, eu sou da igreja quadrangular, nós cremos no livre-arbítrio, né? Portanto, eu aconselho as pessoas da nossa igreja que não sejam muito hábeis em estudos teológicos, que leiam livros que defendem o livre-arbítrio, porque você vai ficar bem, você vai se viver melhor. Agora, se você estiver bem preparado no livre-arbítrio, aí, se você tiver preparo para ouvir o outro lado e não ser convencido pelo outro lado, eu não fui. Eu creio no livre-arbítrio. Entendeu? É isso. Deu para entender mais ou menos? Deu, né? Com certeza. E daí eu faço na faculdade de História, então ele pega muito sobre isso, né? Ele abrange várias religiões por causa dos povos, né? Então ele pega cultura, religião, então ele abrange mais a nossa mente. Mas é que nem o pastor falou, se você tem aquele preparo naquilo que você crê e acredita, você não tem dúvidas. Até Né? porque Você abrange as fronteiras, né, do seu conhecimento, mas não se deixa levar muito facilmente sobre isso. Né? Eu desculpe lhe interromper, mas assim que eu lembrei que eu ia falar e esqueci que cuida com a internet, porque a internet hoje ela é uma faca de 1000 gumes, entendeu? Ela não é de dois, Isso é ela é verdade. de 1000 gumes. Bíblia é de 2, mas é de 1000 gumes. Então cuidado, porque a mentira ela é muito mais convincente do que a verdade. Porque daí hoje em dia daí as pessoas preferem uma doce mentira, né? Tem muita gente que fala isso, doce mentira e uma dolorosa verdade.
Mas é que nem o pastor falou, Qual é tem que melhor, tomar muito. pastora Natália, a doce mentira ou a dolorosa verdade? Eu sempre preferi a dolorosa verdade. Porque a Sempre. Bíblia diz assim, conhecereis A verdade vos libertará. Mas também diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento também. por falta de conhecimento. Então, alargue as fronteiras aí do conhecimento. Leia a Bíblia, leia livros, que nem o pastor Odílio falou, leia livros que falem, não é, acerca disso, Que é, fortaleçam a sua fé, que né? fortaleça a sua fé. Então, tome muito cuidado com as fake news, como o pastor falou, só o que tem são palavras mentirosas, né, para trazer dúvidas ao coração do homem. Então, tome muito cuidado naquilo que você Com vê, certeza. naquilo que você escuta, mas leia. Eu acho que um dos focos mais importantes que nós temos feito, né, nesse período de bate-papo, pastor, é incentivar as pessoas a lerem, a buscar mais, a ter mais conhecimento. Porque a nossa sociedade precisa disso, né? Uma sociedade sem conhecimento é uma sociedade manipulada, destruída, né? E é isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Para não ser uma sociedade manipulada e destruída, mas sim naquela que tem uma base firme, né? A base do conhecimento, que sempre procura ler, procura alargar as fronteiras aí do conhecimento. E nisso vem a sabedoria também, né, pastor? Adquirindo conhecimento, adquire mais sabedoria, estudando, buscando, e faz grande diferença nas nossas vidas, né? Com certeza. Verdade. E pegando aí, como nós falamos um pouquinho sobre teologia, então agora nós vamos entrar em uma outra área diferente, hein? É que nós estamos aproveitando o pastor Odílio hoje, como ele tem, né? Como ele fez essas duas faculdades, ele trabalha muito com isso. Então eu falei com ele, pastor Odílio, vamos falar um pouquinho dos assuntos que o pastor tem trabalhado muito. Então agora nós vamos entrar na parte de direito. O pastor Odílio é advogado e uma das áreas dele é direito da família. Eu acho que é uma das áreas mais importantes que se tem hoje em dia, né? Bacharel em Direito pela Unifor, Universidade de Fortaleza. É, então vamos lá, né? Diga lá o que é que você. Então, uma pergunta. O que levou o pastor a fazer direito? Pastora Natália, primeiro, eu achava importante, eu acho importante, cada pessoa, que cada ser humano tenha pelo menos duas formações. Pelo menos duas. Se não puder ter duas, que tenha uma, né? Por quê? Porque amplia, agrega valores a você e te traz a um, né, abre um leque. Eu acredito que se um dia eu precisar, eu tenho uma graduação em direito, então, caso, né, uma volta na vida, a gente tem para onde recorrer. Então, e também, depois que eu comecei a trilhar pelos caminhos do direito, a estudar como acadêmico de direito e tal, eu comecei a perceber o valor que o direito tem em você conhecer os seus direitos, porque quantas pessoas não conhecem os direitos dela e elas são maltratadas, elas são pisoteadas, elas são sofrem tanta coisa porque ela não sabe e não conhece os direitos que tem. Então, eu não conheço tudo, porque é muito extenso a nossa lei, né? Nosso Vadimeco como é que sabe tudo, né? Aquilo, né? É difícil. A gente tem o conhecimento, tal, estuda, lembra alguma coisa que você estudou lá na faculdade e tudo, mas, em suma, o bom de estudar o direito é você se sentir bem, agregando valores, se formando sempre é bom. E também na área do direito, porque você vai conhecer o seu direito
e conhecer o direito dos seus amigos. Mesmo que você não advogue, mas que você sabe e conhece os seus direitos. Isso é muito bom. Para mim é bom. E uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho aprendido, né, lá na minha faculdade, que pega também, pastor, um pouco de direito. Então, na maioria dos nossos livros que nós recebemos, tem sempre ali código, sabe? O direito do consumidor. Então, história é muito bom porque ele abrange de tudo um pouco, né? Por isso que eu preferi fazer essa faculdade. Então, eu tenho aprendido muito em relação a isso. E uma das dúvidas que quando nós falamos de direito, principalmente direito da família, para mim sempre teve, né? Esse tipo de dúvida porque não é minha área. Então, pastor, eu faço a seguinte pergunta: o que é alienação parental? Qual é o regime de bens oficial no Brasil? E o que configura a união estável? São realmente Né? três perguntas, né? O que vem a ser a Alienação parental. alienação Vamos nessa, parental. né? Alienação parental. Deixa eu falar um pouquinho sobre a alienação parental. Por exemplo, os casos de alienação, se fala muito hoje sobre agressão à criança, né? Quando se fala em agressão à criança, você vai levar pelo caminho da violação sexual, né, de a pessoa estuprar uma criança, sei lá, esse tipo de coisa. Mas existem violências que são causadas a crianças que muitas vezes passa batido, sabe? Que você nem vê. Porque você só olha assim, bateu, pôs ponta de cigarro na criança, né? Praticou ato libidinoso contra aquela criança. Tudo bem. Mas vamos lá. A alienação parental é um crime cometido contra a criança, é um crime cometido contra um parente, um dos cônjuges, ou o pai ou a mãe. Porque assim, quando um casamento finda, quando ele acaba, vai haver uma briga, algumas vezes, nem sempre, mas vai haver uma briga pela guarda da criança. A pessoa vai querer a guarda da criança. Então, a mãe, quando quer a guarda, o marido deixou por outra mulher, entende? Ela amava o marido, então ela tem um ódio muito grande dele de ter sido deixada. É uma ferida nela. Então ela quer passar o ódio de ter sido deixada para a criança. E ela não quer que aquela criança tenha contato mais com o pai e não quer que aquela criança tenha contato com a nova esposa dele, com a mulher que foi a causadora do fim daquela relação. Aí então a mãe começa a fazer um trabalho psicológico na cabeça da criança. Isso é um exemplo. É uma vertente da alienação parental. Ela começa a fazer um jogo, um trabalho em cima da mente daquela criança, para que aquela criança odeie, para que aquela criança tenha raiva, que ela não goste digamos, para que ela não goste do pai. Ou o pai fazer a cabeça da criança para que não goste da mãe. Então, este é um crime chamado crime de alienação parental. É quando você põe o filho contra o seu cônjuge, o seu marido. Existe uma lei, a Lei 12.318 de 2010, então uma lei até nova, né? Porque fazem 10 anos, porque nós estamos em 2020, né? Do ano de 2010, é 12.318. E dispõe acerca de alienação parental, conceituando seu artigo. Ó, como é que diz lá no artigo 2? Eu já tinha alguma coisa aqui, porque eu sempre carrego comigo meus apontamentos. Então, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este, entendeu? Então pode ser a avó botando contra
os pais da criança, pode ser como for. Isso é a alienação parental. E o regime de bens oficial no Brasil? O regime de bens, por exemplo, antigamente o regime de bens era o regime da União Universal de Bens. Então, quando você procurava o cartório para casar, já, se você não fala que tipo de bens você quer, já coloca o regime da União Universal de Bens. Hoje mudou. Hoje muita gente já conhece e vê, você vai casar, quando chega lá, regime da União Parcial de Bens. O que seria um regime da União Universal de Bens e um regime da União Parcial de Bens? Na Universal, todos os bens do casal se comunicam ao casal. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Na União Parcial de Bens, tudo que é meu passa a ser teu na constância do casamento. Vamos supor, eu casei com você e eu não tinha uma casa. Na constância do casamento, nós compramos a casa de maneira onerosa, de maneira que a gente lutou, que a gente trabalhou para ter aquele bem. Então, dentro do tempo do casamento, a gente comprou aquela casa e ela é nossa. Passa a ser dos dois, é parcial de bem. Agora, pastor, me diga uma coisa, eu tinha uma casa antes de casar, esse bem não se comunica na união parcial. A casa que você tinha no seu nome e tudo, mas a data é anterior ao casamento, é teu. É teu. Aí se você disser assim, pastor, me diga uma coisa, mas se eu vender meu bem que eu já tinha e comprar outro, você vai ter que fazer um documento dizendo que você, tá entendendo? Eu não estou aqui, eu estou falando do que eu estudei, tá? Eu estou aqui como bacharel em Direito, falando do que estudei, tá certo? Eu não estou aqui dando consulta, não estou aqui fazendo aqui nenhum tipo de nada, eu estou apenas lhe respondendo. Eu quero deixar bem claro para quem está ouvindo, isso não é uma consulta, não é consultoria, eu não estou fazendo isso, eu estou aqui numa entrevista como aluno de Direito e formado bacharel em Direito, dando para a moça uma explicação do que eu estudei lá. Não é um atendimento, não é uma consultoria, ok, pastora? Está me entendendo? Sim, com certeza. E que qualquer pessoa que esteja em casa, que precise de regime de bens, procure um advogado, procure uma pessoa da área que advoga, que tudo, porque eu estou aqui na qualidade de bacharel em Direito e não na qualidade de advogado, ok? Então, se precisar, né, se Procure tem alguém com dúvida, se precisar, entre em contato com o advogado dessa área, de tá? família, nesse caso, né? Pronto. E mais uma pergunta, pastor. O que configura união estável? A união estável, né? É um advento do novo CPC, do novo Código, né, que veio aí para nós. A união estável do Código Civil é a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Ó, 2002. Aí entra a união estável, né, que o pessoal se apavora. No artigo 1723, ó, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública. Olha, o que é que configura? Convivência pública, certo? Tem que ser público, não pode ser uma coisa escondida. União estável tem que ser público. Todos devem saber que eles estão vivendo aquela união, entendeu? Pública, contínua, ela tem que dar continuidade, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Tem que ter o objetivo de constituir família. Isso se configura uma união estável. Não precisa ter um contrato. Não precisa ter um contrato. Não precisa morar na mesma casa. Certo? Eu posso até ele morar tal, mas precisa ser esse pontinho aqui, né? Agora,
Quantos anos, pastor, precisa a pessoa? Antigamente, uma lei de 94, que é a lei 8.971 de 94, ela dizia que teria que ter um convívio de 5 anos, mas ela já foi, houve o advento da lei em 96, uma nova lei em 96, que regula o texto constitucional e que não exige ela não estipula mais um tempo para que se configure a união estável, né? Deixa eu ver aqui o que, é que eu tenho aqui. Ó. Sendo assim, o que comprova a união estável? A prova testemunhal, né? Uma prova testemunhal é suficiente para comprovar a união estável, tendo os requisitos acima que eu falei, e testemunhas, pessoas, o vizinho, o parente, o amigo e tal, que aí a pessoa vai ter direitos, vai ter tal, naquela união do tempo que passou junto. Bacana saber disso, né? Porque existem muitas pessoas que não puderam casar, né? Por algum motivo, por outro e tudo, mas que constituíram família. Pastor, automaticamente eu estou em união estável? Está. Eu devo fazer um contrato de união estável? É bom, né? Porque sempre um documento na mão ajuda, né? É fácil fazer, procuro um advogado, porque eu sou bacharel em direito, tá entendendo? Eu não estou aqui como teu advogado, eu não sou o teu advogado, eu estou apenas explicando o que a gente estudou e passando aqui de maneira bem simples, de maneira bem descomprometida, esses questionamentos da Que são Natália. perguntas, né, que trazem muitas dúvidas aí para a sociedade, tá? Então, nem o pastor falou, né? Que essas perguntas, né, são perguntas que a sociedade tem muitas dúvidas, né? E mais uma delas é acerca da pensão alimentícia. Só o pai tem obrigação ou tem mais alguém? Porque Exatamente. isso aí pega, né? Hoje sempre pegou, né? Essa é uma das perguntas que, olha, mais pega ali as pessoas e correm atrás de advogado, principalmente quando tem questão de separação, aí o filho. A obrigação de alimentos, ela não é apenas do pai. Ela é do pai, ela é da mãe. Primeiro, pai e mãe, os genitores da criança. Vamos supor que a pessoa diga assim, popularmente as pessoas acham que porque é pai, ele é obrigado, né? Vamos supor, você é mãe, né? Então, você tem a obrigação de alimentar seu filho. Sim. Não é só o pai. Vamos supor que o pai não tem um tostão, ele está desempregado, não tem nada, é separado, é pai. Mas a mãe vive muito bem e tem. A mãe pode pagar a pensão, ela não precisar de ir lá, está entendendo? O pai pode ficar com o filho e cuidar, zelar, levar para a escola, dar alimento e tudo, e a mãe pagar a pensão? Pode. Vai depender da necessidade da criança e da possibilidade. Quem é que tem possibilidade? Quem pode? Quem vai pagar é quem pode pagar. Ok? Então, não fica pensando que é só o pai e nem só a mãe. Suponhamos que nem o pai nem a mãe, o pai e mãe estão totalmente impossibilitados de pagar. Aí a pessoa diz, e a avó, né? Aí pode entrar. Tanto a avó paterna como a materna. Porque você acha que é avó, se a criança, por exemplo, a criança está com o pai, vivendo lá com o pai, e o pai não tem, precisa de pensão, ele entra na vara de família pedindo pensão. Então, como ele vai entrar na vara de família pedindo pensão, aí a mãe alega não ter. A criança está em poder do pai. A mãe não ter. Então, aí, dependendo, vai. Se chega na avó, entendeu? Materna, ela também vai. Da mesma forma como a avó paterna tem o compromisso, é a mesma coisa. Eu só quero que você entenda o que eu quero dizer. A obrigação de alimentos é do casal. Quem pode, vai pagar.
Os avós, não é só os avós do pai. Numa virada aí, até os avós maternos poderão ter que pagar a pensão. Mas isso tudo tem o processo, tem o passo a passo, tem que ver como é que é, tá, entendeu? Não é assim, vai pagar, não é assim. Tem um caminho a trilhar até que chegue a esse ponto. Isso. Então, ó, essas foram, né, algumas perguntas que foram separadas porque são as perguntas que mais saem, né, que a sociedade mais tem dúvidas nessa questão aí de direito, principalmente do direito da família, como fica, como é a união. Então, assim, e passando aquilo que o pastor falou aqui, na verdade, não é consulta. É porque Na verdade, eu e tenho que assim, são falar. perguntas, porque muitas pessoas têm dúvidas. Então, nós esperamos ter ajudado você, se porventura você passa por isso, ou alguém da sua família tem passado por essa situação, né, pastor? Ou algum amigo seu, né? Algum conhecido seu que porventura precise de um advogado nessa área. Então procure, entre em contato, né? É sempre bom Pesquise. um advogado. É sempre bom. Nunca pense mal do advogado. O seu advogado, ele quer o seu bem. É sempre bom. Então, não tenha preconceitos em relação aos advogados, né? Porque tem gente que tem pavor, né? Não, porque advogado... Mas é fake news. Né? Eu sei que em cada segmento da sociedade tem pessoas decentes e não, mas nossos advogados, na sua grande maioria, né, pode ser que haja uma minoria, não sei, né, mas na grande maioria os advogados são pessoas de muito bom caráter, de boa índole. São homens e mulheres aí, né, que se esforçaram, né, estudaram dia e noite para fazer o melhor para a comunidade. Então nós somos gratos a Deus porque Deus é que ele concede, né, autoridade às pessoas, né? Então nós temos que respeitar, seja nenhum governante, seja nenhum advogado, médico, professor, pastor. Então, sendo autoridade, nós temos que respeitar. Aí eu falo aqui como alguém também dizendo, né, qualquer coisa assim que você queira realmente, procure o advogado dentro da área que você está precisando e faça, né, o que não é o nosso caso aqui, nesse momento. Glória a Deus, nós esperamos ter ajudado você nesta noite. Né? Eu tinha comentado, né, com o pastor há semanas atrás que eu falei, não, vamos pegar um pouquinho da sua profissão, né, um pouco de cada, vamos abranger um pouco de cada, porque são assuntos extensos. Teologia é um assunto muito extenso, muito grande, então não ia dar aqui, né, tempo suficiente, porque ele abrange muitas coisas. Tanto direito como direito também abrange muitas coisas, então nós procuramos pegar um pouquinho de cada assunto aí para ajudar você nessa caminhada, tanto como cidadão, como de um homem cristão, né? Um homem e uma mulher cristã. Amém. Então, nós unimos o útil ao agradável, né? Então, pegamos como cidadãos, que é sempre bom nós estarmos dentro dos assuntos, nós sabermos. E como diz, tem muita fake news. Então, é por isso que Deus ele tem concedido a oportunidade, né? De trazer nesse bate-papo pessoas assim que têm conhecimento nas áreas que têm trabalhado, né, na parte secular, na parte ministerial. Então, saiba que tudo que nós fazemos aqui, além de ser para a glória de Deus, é para ajudar você nessa caminhada. Então, naquilo que você precisar, conte conosco. Se for numa área que realmente precisa de um advogado, procure. Né? Se for para uma especialização, se for um teólogo, procure o pastor aqui da nossa igreja também. Procure o pastor local, ou seja, o seu pastor local aí também, na sua cidade. Então, assim, são assuntos muito abrangentes. Então, nada melhor do que nós adquirimos conhecimento, né, pastor? Pastora, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu fico muito honrado, eu tenho um carinho muito grande por você, que
desde criança, né? Pelo Silas, pela pastora Vilca, pelo pastor Humberto, a Débora, né? O esposo dela, por todos vocês, e eu agradeço a oportunidade de estar hoje com vocês. Um abraço no coração, viu? Tudo de bom. Nós ficamos felizes, né, pelo pastor ter aceitado esse convite também. E Disponha. esperamos ter ajudado você nesta noite aí, tá? Compartilhe, comente, compartilhe com seus amigos aí, né? Aqueles que estão precisando também de algumas ajudas aí, tirar as dúvidas também. Então, que Deus abençoe a sua vida. Antes de nós encerrarmos, eu vou pedir para que o pastor Odílio ore por nós, Amém. abençoando a sua vida, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento em que eu estou aqui com a tua filha Natália, neste bate-papo gospel, nesse bate-papo que ela tem promovido. Abençoe, Senhor, a iniciativa dela, abençoe cada pessoa que está ligado agora na live e participando ao vivo conosco. Abençoe essa igreja do Pinheirinho, do pastor Humberto Leles, toda a sua família, todo este lar, que as tuas mãos alcancem todo o povo, seja na igreja, seja onde for, os que vão assistir após a apresentação, que a mão do Senhor alcance a todos e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que a comunhão do Eterno Pai, a graça do Espírito Santo, seja com todo